eu sou a Paloca e eu estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em outubro de 2022. Passei grande parte do mês de outubro a ver uma série essa que eu vi na RTP Play, porque esta série passou na RTP1, passou no verão do ano passado e no verão deste ano, e eu, como não vi a primeira temporada, também este ano não vi a segunda, e depois resolvi ver assim tudo de seguida, fiz uma grande maratona e estou-vos a falar da série Pôr do Sol. Esta série portuguesa é assim uma paródia que está a gozar com as telenovelas, e eu fartei-me de rir sozinha a ver isto. Delirei com a primeira temporada, em que havia duas gêmeas, a boazinha, a má, e depois com a segunda temporada, onde passamos a ter mais uma gêmea, que esta então ainda é mais boazinha, e mais fofinha, e mais cor-de-rosa. E eu gostei muito de ver esta série, gostei muito destes atores e destas atrizes e das personagens que eles desempenham. Gostei muito de ver a maneira como eles gozam com as telenovelas e também com outro tipo de séries que são produzidas em Portugal. Eu acho que está excelente, que realmente a forma como está realizada, e também os episódios são pequeninos, são episódios de meia hora, eu acho que é excelente. Já li que não vai haver uma terceira temporada, também me faz sentido que a série termine no final desta segunda temporada, porque eu acho que isto para paródia já teve os episódios suficientes. Eu acho que já não há mais história para esticar, só se inventássemos já uma quarta gêmea, ou mais duas gêmeas, e às tantas já tínhamos por aqui quase uns clones umas das outras, então se calhar já não faz muito sentido continuar com esta série, e por isso é que eu acho que eles já disseram que já não vai haver uma terceira temporada, para não ficarmos aí à espera que no próximo verão haja mais uma temporada de Pôr do Sol. E realmente não sei porque é que não vi esta série quando ela passou em Portugal no verão, porque eu até estava no Algarve, portanto facilmente eu podia ter visto na televisão sem ter que recorrer à RTP Play. Não sei porque é que não vi. Felizmente pude ver aqui em Espanha através da RTP Play. Nem sempre consigo ver séries aqui em Espanha, porque algumas que são gravadas noutros sítios ou noutros países, ou que têm colaboração de outros países, eu não consigo ver. Esta felizmente consegui e ri do princípio ao fim, e ainda bem que já vi a série Pôr do Sol e já me redimi de nunca ter visto nenhum episódio quando estava no Algarve. Até estava na Silly Season, portanto se calhar até fazia sentido ver esta série, mas nunca vi. Mas já me redimi, já vi a série toda, foi uma maratona de Pôr do Sol. Passei grande parte do mês de outubro a ver o Pôr do Sol, mas realmente valeu a pena, deu para descontrair, deu para me rir, deu para pensar em como às vezes as cenas que nós vemos nas telenovelas são tão estúpidas, e aquelas estão levadas ao extremo, mas realmente às vezes há cenas muito oleodescas e muito estúpidas e demasiado artificiais. Portanto eu gostei mesmo muito de ver esta série. Depois vi na Netflix também uma série, The Watcher, e temos aqui a história de uma família que comprou a casa de sonho e vai viver para essa casa de sonho. E quando pensam que é tudo perfeito e que a vida é cor-de-rosa e é tudo bonito e a casa de sonho realmente é maravilhosa e fantástica, começam a receber cartas anónimas. E então a história desenvolve-se a partir das cartas anónimas, de quem é que manda as cartas, quem é que não quer que eles vivam naquela casa e porquê, e a vizinhança que eles tinham naquele bairro ou naquela cidade. E eu gostei da história até a certo ponto. Acho que a série é muito parada, e essa parte aborreceu-me um bocadinho. A série é muito parada, não tem assim aquela ação que eu achava que ia ter. E depois o final não foi propriamente assim um final mega fantástico, até porque isto é baseado numa história verídica, e na história verídica também não há propriamente um final. Por isso aqui não inventaram final nenhum, isto é baseado naquela história verídica, e o final se calhar é muito parecido com o final da história verídica, e por isso a história não teve aqui aquela parte charã, e aborreceu-me um bocadinho em algumas partes. Eu estava com grandes expectativas para esta história e depois fiquei um bocadinho triste, porque gostei de ver, mas não foi assim uma série com um final charã, e foi uma série um bocadinho parada, um bocadinho lenta, em que não acontecia assim, às vezes em alguns episódios não acontecia quase nada, depois noutros havia por ali alguns desenvolvimentos, mas não chegámos a grandes conclusões. E por isso não foi assim uma série que eu dissesse isto foi fantástico, encheu umas medidas por completo. Não encheu, teve o seu grau de entretenimento, podia ter sido melhor, podia, mas também não posso dizer que tenha sido uma série muito má, mas fica um bocadinho desiludida com o final e um bocadinho desiludida também com o desenrolar da história.
Também na Netflix eu vi um documentário, Conversations with the Killer, The Jeffrey Dahmer Tapes. E temos aqui o documentário sobre o Jeffrey Dahmer, da série Dahmer, que eu tinha visto no mês de setembro. Eu já sabia que este documentário ia passar agora em outubro na Netflix, por isso eu estava mesmo muito curiosa, porque depois de ver a série, eu gostei muito da interpretação do ator que faz da Dahmer e estava mesmo curiosa para conhecer melhor o verdadeiro Dahmer. Então temos aqui horas e horas e horas de gravações essas das conversas com a sua advogada, e é claro que não temos aqui as horas todas das gravações, mas eram muitas horas e aproveitaram aqui muitas partes das gravações para nos mostrar quem era este verdadeiro assassino em série, este serial killer, este Dahmer real, e o sangue frio que tinha este homem. A maneira como ele descrevia as mortes, não sei, eu fico abismada quando vejo estes documentários e quando tento entrar na mente dos serial killers, porque realmente a mente deles é completamente diferente da nossa, é uma mente completamente retorcida, não tem nada a ver com a nossa, nem com aquilo que nós achamos que é normal, por isso é tudo completamente estranho, não é? Como é que ele descreve de maneira tão fria aqueles crimes que ele cometeu, como é que ele falava com a advogada como se isto fosse uma coisa normal e banal. Por isso gostei mesmo muito de ver este documentário e acho que complementou muito bem a história da série. E eu prefiro sempre ver estes documentários de true crime às vezes do que ver filmes ou séries, porque eu acho que se perde sempre muito quando um realizador adapta estas histórias, não é, para o ecrã. E aqui temos o verdadeiro Dahmer, cru, do mais cru que há, a nu, e que fala da sua vida e daquilo que fez e porque é que fez. Ou não sei se ele tinha propriamente uma justificação, mas pronto, eu encontrei aquele e fiz, aconteci, tudo muito normal e muito banal, e horas e horas e horas de conversas com a sua advogada. A advogada é essa que era muito jovem na altura e que deve ter levado assim quase um balde de água fria quando teve que ir falar com este assassino em série, porque não deve ser nada fácil falar com uma pessoa destas e tentar que esta pessoa se abra e conte esta experiência e não que se feche e que esteja ali caladinha e não diga nada. Portanto, eles tiveram grandes conversas porque ela conseguiu conquistá-lo e conseguiu que ele falasse, e realmente foi muito interessante tentar entrar na mente deste serial killer, e eu gosto sempre muito, muito, muito destes documentários. Eu já tinha visto o documentário do Ted Bundy e também do John Wayne Gacy, e realmente gosto mesmo muito de documentários de serial killers em que eles estou a ouvir as gravações mesmo dos próprios serial killers, portanto eu gostei mesmo muito de ver este documentário. Na Amazon Prime Video eu vi o filme Licorice Pizza. Eu estava muito curiosa com este filme, porque sei que este filme esteve na corrida aos Oscars, já não sei se era para melhor filme, acho que sim, esteve na corrida aos Oscars, e estava curiosa porque é assim uma história passada nos anos 70, no princípio dos anos 70, se não me engano, eu não sei se é em 1973, sei que é no princípio dos anos 70, e gostei muito da parte da história, gostei muito, é uma história diferente. Temos aqui a história de amor entre um adolescente e uma rapariga jovem adulta. Normalmente estamos habituados sempre em que a rapariga é mais nova e o homem é mais velho, assim quase uma espécie de Lolita, mas ao contrário. Portanto, temos aqui um adolescente que se apaixona perdidamente por uma jovem adulta, portanto uma rapariga já com uma diferença de idades considerável comparada com a dele. Portanto, já são, eu acho que eram 10 anos de diferença que eles tinham. E é uma história muito engraçada, eu gostei de ver, gostei desta recriação dos anos 70. Acho que está muito bem conseguida. A caracterização, as roupas, portanto, acho que está tudo muito bem conseguido, os carros, foi como se tivesse viajado para os anos 70, e gostei da história de amor porque é uma história de amor diferente. Eu não sou propriamente muito romântica, não sou propriamente daquelas pessoas que passam a vida a ver histórias românticas e histórias de amor, assim daquelas de cair a lagriminha no fim do filme, mas gostei de ver este porque a história de amor é uma história de amor diferente. E gostei mesmo desta história. Não é que tenha sido assim um filme que eu dissesse isto foi um filme de 5 estrelas, não foi, mas garantiu-me um entretenimento enquanto estive a ver o filme. Gostei da história, gostei do final, apesar de já estar à espera deste final, mas gostei do final, e é um filme diferente, e se calhar também por isso é que estava na corrida aos Oscars, também por ser um bocadinho diferente do normal. E foi um filme engraçado de se ver, e foi uma história romântica que tem partes mais românticas, partes menos românticas, mas não é assim aquele romantismo de ficar aqui a chorar babirranho por
porque desses eu não gosto, portanto eu gostei de ver este filme romântico, coisa estranha em mim, mas eu gostei de ver este filme romântico, talvez porque não tenha sido assim tão romântico, calhar outras pessoas se calhar acharam mais romântico do que eu, mas gostei de ver esta história e gostei de ver esta história de amor, também pouco normal por ser a rapariga mais velha do que o rapaz, por isso gostei de ver este filme. Na Netflix, outro documentário, Vatican Girl, The Disappearance of Emanuela Orlandi. Temos aqui uma rapariga que vivia no Vaticano e que estudava música fora do Vaticano e um dia desaparece, exatamente depois de ter saído do conservatório onde ela estudava. E temos aqui uma história macabra, porque não se sabe exatamente aquilo que aconteceu à Emanuela Orlandi, já passaram 30 e tal anos e a família continua sem saber aquilo que aconteceu a esta rapariga e o Vaticano sabe mais do que aquilo que conta e não deixa sair cá para fora informações sobre esta rapariga e sobre aquilo que aconteceu. Às vezes é verdade que o documentário é um bocadinho aborrecido, se calhar podia ter sido um documentário feito em formato de filme e não em formato de série com vários episódios, podia ser mais pequeno, terem cortado aqui algumas partes, mas é interessante nós vermos os meandros do Vaticano e vermos como é que o Vaticano está implicado no desaparecimento desta rapariga. Até parecia que não tinha nada a ver, que o facto dela viver no Vaticano, dentro do Vaticano, era algo que não estava relacionado com o seu desaparecimento. Depois, ao longo do documentário, nós vamos ver como é que o Vaticano está implicado neste caso e todo este silêncio do Vaticano a mim mexe com as minhas entranhas, todos estes segredos, estes problemas que nós pensamos como é que é possível, não é, o Estado mais rico do mundo fazer aquilo que faz, agir da maneira como age, saber certos segredos e não contar nada a ninguém, especialmente à família da rapariga que desapareceu. Ai, é sério, isto mexe um bocadinho com as minhas entranhas, apesar de eu achar que o documentário podia ser mais curto, apesar de eu achar que se calhar há coisas que se repetem muitas vezes. Gostei de ficar a perceber que realmente o Vaticano é um poço de segredos, é um poço às vezes de podridão. Nós ouvimos falar muito em pedofilia dos padres e do Vaticano e tudo aquilo que eles fazem para encobrir essa pedofilia. Isso deixa-me muito mal disposta. Eu quando vejo estas notícias do Vaticano fico realmente mal disposta e realmente eu acho que é chocante a família ainda não saber o que é que aconteceu a esta rapariga e saber que o Vaticano sabe mais do que aquilo que conta e não deixa sair cá para fora essa informação. Por isso eu gostei de ver este documentário, apesar de achar que é demasiado longo, eu gostei de ver este documentário e apesar de não se saber hoje em dia o que aconteceu à Emanuela Orlandi, eu gostei muito de ver toda a podridão que existe dentro do Vaticano e nós só vemos aqui uma pequena parte da podridão, portanto tudo aquilo que vai por trás ainda deve haver muito mais para vasculhar e muito mais para acrescentar esta história, por isso eu gostei mesmo de ver este documentário, apesar de não ser um documentário perfeito, e apesar de não nos trazer nenhuma solução para o caso, mas foi interessante ficar a conhecer melhor esta história desta rapariga. Na Netflix, um filme The Good Nurse, temos aqui a história de uma enfermeira que trabalhava no hospital e um dia vai um enfermeiro trabalhar para esse hospital e eles tornam-se colegas, portanto fazem os mesmos horários, e depois começam a aparecer pessoas mortas, né? Portanto as pessoas que estão doentes, que estão internadas no hospital, começam a aparecer mortas e começam a chegar à conclusão que as mortes não são propriamente mortes naturais. Isto é baseado numa história verídica de um serial killer que nós pensaríamos que não era um serial killer, mas na realidade é, porque se matou muitas pessoas, é porque é um serial killer. E mexeu também com as minhas entranhas, porque tudo o que tem a ver com serial killers mexe com as minhas entranhas, e especialmente aqueles serial killers que não têm propriamente aspecto de serial killers, que parecem pessoas aparentemente normais, que têm uma vida aparentemente normal, e depois, assim, dá-lhes assim um clique e de repente começam a matar pessoas. E o mais, ainda que me mexe mais com as minhas entranhas, ainda é a parte de ele não ter propriamente uma justificação para aquilo que faz. Quer dizer, como é que uma pessoa mata outras pessoas e não tem propriamente uma justificação? Podia dizer eu sou maluco e dá-me para isto. Não, não tem uma explicação para aquilo que aconteceu e já está. É uma coisa normalíssima da vida. De um dia para o outro precisamos começar a matar pessoas. Portanto, eu gostei da história por isso. A história às vezes também é um bocadinho lentinha e se calhar pode ser um bocadinho aborrecida, mas o facto de contar esta história verídica acho que é importante. É importante nós ficarmos a conhecer mais um assassino em série. Eu já não sei se vi ou se já estou a fazer confusão, que ia sair também um documentário sobre isto. Eu acho que sim.
vi qualquer coisa sobre isso, porque aqui temos um formato de filme, mas que ia sair um documentário sobre esta personagem. E se sair, de certeza que vou estar cá para ver, porque quero conhecer melhor, ou tentar conhecer melhor a mente deste serial killer, não é? Desta pessoa aparentemente normal, inserida numa sociedade completamente normal, com uma profissão que não é propriamente uma profissão que leva para estes caminhos. Aliás, a profissão até leva para outros caminhos, que é cuidar das pessoas e é salvar pessoas e não matá-las. Por isso gostei de ver esta história e fiquei completamente chocada por perceber que pelos hospitais por onde ele passava não lhe acontecia nada. Portanto, teve que ser esta enfermeira a tentar resolver este assunto, a tentar que o castigassem, que o prendessem, porque é completamente surreal, não é? Como é que uma pessoa passa por vários hospitais e não lhe acontece nada, não lhe acontece nada. Portanto, desconfiam que é ele o culpado e não lhe acontece nada. Portanto, é realmente uma história chocante e se houver um documentário cá estarei para ver, porque estou mesmo muito curiosa para conhecer mais pormenores sobre este serial killer. Na Netflix também eu vi outro filme, Investigações a Oeste Nada de Novo, eu não sei se pronunciei isto bem, senão eu fui ouvir como é que se pronunciava. É adaptado do livro A Oeste Nada de Novo, que eu já tinha lido sobre a Primeira Guerra Mundial. E temos aqui a perspectiva alemã, o filme é alemão. Eu pensei que ao princípio ia ser complicado ouvir um filme todo em alemão, mas não foi. Eu vi este filme no dia em que ele estreou, porque eu estava mesmo muito curiosa com esta adaptação para filme. E eu gostei mesmo muito de ver esta história, gostei muito deste ambiente das trincheiras. Quando eu digo gostei, porque está muito bem recriado o ambiente das trincheiras, o ambiente da chuva, da lama. Temos aqui um protagonista que anda sempre na lama, sempre com a cara cheia de lama. E o frio que eles passavam, a fome. Deve ter sido mesmo muito complicado, e pensava no meu bisavô que esteve na Primeira Guerra Mundial e como deve ser, ou ter sido, neste caso, complicado a passar por estas batalhas e passar por estes dias infernais, porque eu acho que isto era quase como estar no inferno. A única diferença é que aqui não estava calor e estava frio, e estava de chuva e estava lama, portanto as condições que eles tinham, e gostei mesmo muito de ver este filme. O final surpreendeu-me um bocadinho, eu já não me lembro bem do livro, ainda tenho que voltar a pegar no livro, mas eu acho que o final não é bem igual, mas gostei, porque eu acho que isto é uma adaptação que não é muito rígida, é assim uma adaptação mais aberta do livro, mas gostei mesmo muito de ver esta história, gostei muito deste protagonista, eu acho que isto é assim um grande papel para este ator alemão, eu acho que ele é alemão, pelo menos ele falava alemão, não sei se é alemão, se é suíço ou se é austríaco, mas eu gostei mesmo muito do papel deste ator. Não deve ter sido nada fácil gravar estas cenas, andar sempre cheio de lama, foi realmente, tem ali cenas muito impactantes. E eu gostei mesmo muito de ver este filme e gostei muito de pensar que realmente os soldados que estiveram na Primeira Guerra Mundial devem ter sofrido horrores com estas batalhas e com esta crueldade. Quer dizer, as guerras são todas cruéis, mas com esta crueldade desta Primeira Guerra Mundial, destas trincheiras, desta vida nas trincheiras, deste inferno mesmo na Terra. E eu gostei mesmo muito, muito, muito de ver este filme. Para terminar o mês de outubro, eu vi na Netflix do Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities. Temos aqui diferentes episódios esses realizados também por diferentes realizadores, cada um conta uma história e são episódios assim muito adequados à época do Halloween, por isso é que eu também vi no final do mês. Eu sei que eles iam estreando, eu não sei se era todas as semanas, se era de 2 em 2 dias, eu sei que os últimos episódios estrearam no dia 28 e eu depois vi nesse fim de semana, portanto no fim de semana antes do Halloween, e são histórias assim com coisas sobrenaturais, com monstros, assim, com umas bestas, assim. São histórias, algumas se calhar mais fraquinhas do que outras. Eu não gostei das histórias todas por igual, porque os episódios cada um conta uma história diferente. O episódio que eu mais gostei foi o episódio das autópsias, que achei brilhante. Esse episódio está excelente. Quer dizer, nós estamos a ver mesmo um médico legista a fazer autópsias e estamos ali a ver a abrir as pessoas e depois a cozer as pessoas. Essa parte realmente foi muito impactante. Outros episódios têm por aqui assim uns bichos ou uns monstros assim um bocadinho horrorosos. Às vezes achei que até se calhar os monstros eram um bocadinho repetitivos, se calhar de episódios para episódios, se calhar contavam todos ali um bocadinho a mesma história. Também gostei do último episódio, que tem a ver assim quase com uma casa assombrada. Eu gosto de histórias de casas assombradas. Não é que eu seja propriamente muito fã do Halloween, não é que eu celebre o Halloween, mas eu gosto de bruxas. Gosto de bruxas e então resolvi ver esta história por achar que estava neste ambiente
de Halloween, de coisas sobrenaturais, então resolvi ver estes episódios deste Cabinet of Curiosities. Algumas histórias, como já vos disse, são mais interessantes do que outras. Eu acho que isto também tem a ver muito com a parte pessoal de cada um, porque há histórias para agradar a todo o tipo de pessoas. E aquele das autópsias eu acho que é um episódio de 5 estrelas, adorei esse episódio e gostei de ver as outras histórias, apesar de não ter ficado encantada aí com algumas delas, mas gostei de ver os episódios e acho que foi interessante terminar o mês de outubro, e sendo que o último dia é a noite de Halloween ou o dia das bruxas, eu achei interessante ver no final do mês de outubro esta série. E foi assim o meu mês de outubro. Estive muito tempo dedicada a uma série, depois vi por aqui documentários, filmes, mas eu acho que foi um mês diversificado como sempre, gostei daquilo que vi, algumas coisas entusiasmaram-me mais, outras entusiasmaram-me menos, mas eu acho que isto também é normal e faz parte. Digam-me nos comentários se já viram algum dos filmes, das séries ou dos documentários, ou se têm interesse em ver algum deles, e não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!